Jesus Cristo realmente existiu? Jesus Cristo certamente é uma das figuras mais emblemáticas, famosas e importantes que já pisou na face da Terra. E é impressionante como até hoje, em pleno século XXI, ainda tem gente que duvida da existência dele. Meu nome é Pedro, você está no perfil do Conhecendo a Bíblia e vamos junto. Para você que não sabe, no mundo antigo, praticamente nenhuma figura histórica escrevia nada sobre si mesmo. Isso geralmente era papel de historiadores. Isso geralmente porque o papiro era muito caro e era um trabalho realmente de pessoas específicas. Então sempre que a gente quer saber algo sobre alguma figura histórica do mundo antigo, a gente tem que recorrer às fontes externas que falaram a respeito dessa figura pra gente. E quanto mais as fontes forem próximas da figura mencionada, ou pelo menos próximas em época, mais confiáveis elas se tornam pra gente. E aí, quais são as fontes históricas da existência de Jesus? A gente pode começar pelos 4 evangelhos. Antes que você diga que porque tá na Bíblia e você não acredita, tira seu cavalinho da chuva e calma lá. O Novo Testamento é sim considerado um documento histórico. Os 4 evangelhos são relatos históricos a respeito da vida de Jesus. No caso de Mateus, Marcos e João, são relatos de testemunhas oculares de Jesus. E no caso de Lucas, é um relato de um investigador que entrevistou testemunhas oculares. Significa que esses homens viveram na época de Jesus e seus relatos começaram cerca de 15 a 20 anos após a morte de Jesus, ou seja, foi tudo muito recente. Mas tudo bem, já que você não quer a Bíblia como fonte, a gente pode falar de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador judaico-cristão do século I, nascido no ano 37 d.C., e ele escreveu uma obra chamada Antiguidades Judaicas. E nessa obra, Flávio Joséfo faz uma citação acerca de Jesus. Embora essa citação tenha sido criticada por vários historiadores, ela foi reconstruída de maneira que não parecesse ter sido manipulada por algum cristão, ficando dessa maneira. Pausa o vídeo aí para ler. Lembrando que o Flávio Joséfo era um historiador judeu e não cristão, ele não acreditava que Cristo era o Messias, mas ele também faz uma citação sobre Tiago, irmão de Jesus, que era chamado Cristo. Ele diz chamado Cristo porque ele não acreditava que Jesus era o Cristo. E a gente também pode falar de Tácito, que foi um senador e historiador do século I, nascido no ano 55 d.C. E na obra historiográfica de Tácito, chamada Anais, ele faz uma citação sobre cristãos serem perseguidos por Nero e acusados de colocar fogo em Roma, e diz que aquele que deu origem ao nome cristão foi um homem chamado Cristo, condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, exatamente como o Novo Testamento nos traz. E por fim, mas não menos importante, temos a citação de Plínio Jovem, que foi um magistrado romano do século I, nascido em 61 d.C., que trocava cartas com seu amigo, o imperador Trajano. E numa dessas cartas que o Plínio mandou para o imperador, ele menciona os cristãos, que são pessoas que adoram um tal de Cristo como se ele fosse Deus, o que é mais uma evidência da existência histórica de Jesus. Fora que a gente também pode falar de alguns pais da igreja que nasceram no século I e foram discípulos dos próprios apóstolos de Cristo, como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna, que também mencionam Jesus em cartas que eles enviam para várias igrejas naquela época. Mas se você está achando que isso não é evidência o bastante, curte, segue a página, fica para a parte 2,